dia, colegas, tudo bem? Gostaria de agradecer, vou começar me apresentando, né? Meu nome é Carolina Migliavaca, eu sou advogada e sou professora no curso de graduação de Direito, no IPA. Também sou coordenadora do curso de capacitação na OAB, na Escola Superior da Advocacia, na gestão atual e futura também. Tenho mestrado pela PUC, pós-graduação pela PUC, na linha do processo civil, que é a minha área de atuação. E estou aqui para conversar com vocês sobre o nosso novo Código de Processo Civil. Queria começar agradecendo, então, o convite pela editora VoxLex, né, que vem aí para contribuir com mais algumas obras, mais algumas fontes doutrinárias para a gente poder desenvolver um pouco mais o estudo. Na pessoa do Dr. Felipe Paixão, agradeço então pelo convite, e a professora Maria Ângela Melhoranza também, que me estendeu o convite para participar aqui do nosso evento, do nosso curso, sobre temas do novo CPC. E eu, mesmo não sabendo exatamente que o público seria formado por, basicamente, a maioria de vocês aqui, por advogados atuantes, eu sempre gosto de conversar sobre o novo Código de Processo Civil com essa ótica voltada para a prática do dia a dia forense do advogado. Essa é a nossa ideia hoje. Eu já dei uma olhadinha no folder e vi que vocês vão ter algumas palestras com palestrantes, professores renomados, em temas bem específicos, né? Tutela de urgência, ação rescisória. Então a nossa ideia hoje é fazer esse voo, essa planada geral sobre o novo Código de Processo Civil em relação àqueles pontos que fazem diferença para a nossa prática forense, do dia a dia. Né? O que será que no novo CPC vai se mudar em relação à postura do advogado, a audiência, os honorários, né? O tal do princípio da cooperação, como é que isso se implementa e será que se implementa mesmo? Como nós temos uma ideia aqui de hoje falarmos em 45 minutos, uma hora, né? A gente tem a nossa próxima palestra prevista aí para as 9h30, eu preferi trazer simplesmente um material para conversar com vocês, né? Na verdade, fazer um diálogo com vocês. Então, não preparei PowerPoint, porque a nossa aula vai ser mais dinâmica, né? Não diria nem que uma aula, mas uma conversa, uma palestra para trocar ideias sobre esse assunto. Então, a ideia hoje é a gente conversar sobre isso. E, ao final, eu fico à disposição para perguntas, né? O Dr. Felipe tem também o meu e-mail, então se vocês quiserem fazer contato posteriormente com alguma troca de material, alguma dúvida que ficou, eu fico à disposição, né? Tenho prazer em conversar com quem participa das palestras comigo, né? Às vezes a gente conversa e o que surge de dúvida ou divagação vem depois. Então eu fico à disposição hoje e posteriormente também para conversar com vocês. Bom, como eu também represento a Ordem dos Advogados do Brasil, ali pela Escola Superior da Advocacia, e mesmo que assim não fosse, eu quero dar uma dica para vocês, até conversei com o Dr. Felipe antes de a gente começar a palestra, porque esse ano, na ESA, nos cursos de capacitação, nós coordenamos um novo Código de Processo Civil anotado. E ele está disponível no site da OAB, RS. Gratuitamente disponível. Eu fiz a coordenação junto com a professora Elaine Macedo. Eu já dei uma olhada aqui nos palestrantes de vocês, eu diria que todos eles fazem parte também dessa obra coletiva, que está disponível no site da OAB. Então, no site da OAB RS, novo Código de Processo Civil anotado, quando vocês entram na página, já o primeiro link do superior já é o novo CPC anotado, vocês clicam ali e fazem o download em PDF. Então, nós conseguimos anotar todos os artigos do novo CPC, fizemos anotações em blocos, e a ideia era fazer uma anotação mais rasa, né, mais superficial, para poder fazer uma prática da advocacia um pouco mais objetiva, mas alguns doutrinadores eles se aprofundaram bastante e no fim isso ficou bom, porque a gente tem uma divagação, um questionamento e uma interpretação sobre os novos artigos que vêm do novo CPC bastante profundas. Então vale a pena fazer o download dessa obra, é gratuito e a OAB oferece para todos os advogados para mais uma ferramenta aí, a partir de março de 2016, para começar esse turbilhão do novo CPC na nossa prática forense. Bom, eu fico feliz também e agradeço especialmente por ter sido convidada para fazer essa palestra inaugural, né? Então estamos abrindo aqui o nosso curso hoje, pela manhã, e fico feliz exatamente porque o tema que eu quero conversar com vocês, ele tem essa via introdutória, né? E a gente pode começar se questionando e perguntando, enfim, pensando, será que a gente precisava mesmo de um novo CPC?
E para que vem o novo CPC? Qual é a ideia do novo Código de Processo Civil? Acho que se a gente perguntar, e não precisamos ficar restritos a um grupo jurídico, né? Um grupo de advogados, de juristas, operadores do direito. Acho que se a gente perguntar para qualquer grupo leigo, né? Qual é o principal problema que nós temos no nosso judiciário, nos processos, acho que a demora, né? A falta de celeridade vai ser o primeiro ponto a ser apontado. Vai ser a primeira questão que se vem à cabeça de qualquer pessoa que está minimamente, né, ou é jurisdicionado e tem um processo que está há 3 anos tramitando, está há 4 anos parado no STJ, no julgamento do vídeo especial, né, assim por diante, ou é alguém que sabe que essa situação é comum e vem acontecendo no judiciário há bastante tempo. Né? Então, a demora no processo. Aí, o nosso novo Código de Processo Civil, ele vem com diversas propostas, com diversos incidentes e sugestões para tentarmos circundar ou burlar, enfim, pelo menos reduzir o impacto dessa demora no Poder Judiciário. Né? Que instrumentos? Alguns vocês, inclusive, vão estudar aqui nesse curso com a VoxLex, eu vi pelos temas que os professores vão tratar. Mas, por exemplo, nós temos lá no novo Código de Processo Civil o incidente de resolução de demandas repetitivas, né? O IRDR, que a gente chama. Então, esse incidente de resolução de demandas repetitivas é desenhado, é novidade no novo CPC, ele está previsto lá na parte recursal, né? Porque ele é realmente um incidente que tem competência exclusiva dos tribunais, e ele é um incidente desenhado pelo corpo de legisladores e pelo grupo de notáveis, né, que fez a elaboração do novo CPC, para que essas demandas repetitivas, né, então questões de direito, unicamente de direito, eu estou aqui citando já o que o novo CPC traz como requisito para o IRDR, aquelas questões que versam sobre pontos unicamente de direito, né, então quer dizer, eu não gosto muito dessa expressão unicamente de direito, porque direito não é indissociável de fato, né, a gente não consegue desvincular direito de fato. Mas o que o CPC quer dizer? Aquelas questões que prescindem de produção probatória, que a gente não precisa fazer instrução, com audiência, né, perícia, enfim, fazer uma individualização do fato, da análise do fato. Então, essas demandas podem ser julgadas em grupo por um incidente que fica lá vinculado ao Tribunal de Justiça. Então, ele consegue, o tribunal é suscitado para dar uma resposta em um dos processos e essa resposta vai ser aplicada aos demais casos. Os juízes de primeiro grau ou mesmo pelo tribunal em casos que já estejam em fé recursal. Bom, estou citando aqui alguns exemplos, né, que nós temos de instrumentos para tentar conter essa morosidade no judiciário. Tem também o incidente de assunção de competência, essas demandas que ainda não têm repetitividade, mas que o tribunal verifica que há potencial de repetitividade. Então, antes de se começar a repetitividade, um órgão especial do Tribunal de Justiça já consegue puxar a competência para julgar aquele caso para si, aquele recurso para si, entregar uma resposta e aquela resposta, por ter sido dada no incidente de assunção de competência, vai ter que ser utilizada como, o que agora está na ponta da língua, precedente pelos demais juízes, pelos demais julgadores que estiverem trabalhando com aqueles casos. E aí nós temos aqui diversas outras modalidades de sugestões para conter a morosidade. O que se pergunta, colegas, é se esses instrumentos efetivamente vão ter alguma eficácia. Porque se nós formos no âmago da questão, se nós olharmos, e existem alguns trabalhos, inclusive acadêmicos, que fazem uma análise qualitativa e quantitativa sobre o que efetivamente emperra, né, o Poder Judiciário. E um dos nossos principais problemas é a fazenda pública. Se nós verificarmos a quantidade de demandas e o tempo que essas demandas têm levado nas varas de fazenda pública, por, enfim, claro, algumas demandas improcedentes, mas muito por problemas que nós temos na gestão executiva, né, da fazenda pública. Então, desatendimento de alguns preceitos que poderiam ter sido resolvidos extrajudicialmente e assim por diante, nós podemos ter uma visão, né, uma verificação de que realmente essa parte da fazenda pública é um dos responsáveis, é uma das responsáveis pelo inchaço do Poder Judiciário. E aí a gente fica perguntando, será que um diploma legal que vem do poder público vai efetivamente trazer instrumentos
que auxiliem na aceleração desses processos contra a fazenda pública, é uma crítica que a gente tem que ter. É uma crítica que a gente tem que ter. Por quê? Recentemente nós tivemos um evento da OAB, comemorando os 30 anos da Escola Superior de Advocacia. Tivemos a honra de ouvir uma palestra do professor Humberto Ávila, que é um renome, né? Eu diria, ele está vinculado ali à área constitucional tributária, mas ele é um jurista amplo em qualquer área. E ele, conversando também sobre o novo Código de Processo Civil, ele trouxe uma ideia bastante crítica e que nós, advogados, precisamos arraigar um pouco mais. Não basta que o Poder Judiciário, ou o Poder Legislativo, enfim, receba, entregue pelo Poder Legislativo e o Judiciário receba uma lei nova de processo civil. A gente sabe que o processo, né, a gestão judiciária, ela acontece com o suporte da lei, mas a forma com a qual a gente vai aplicar essa lei, a gente vai interpretar essa lei, a gente vai olhar para problemas que a lei não resolve, é crucial para que alguma coisa mude. Um novo CPC, e ele nem é tão novo assim, a gente sabe que tem algumas questões aqui que não ficaram tão diferentes e poderiam ter sido melhor elaboradas pelo novo CPC. Não basta, né, vir uma nova lei, então em março de 2016 nós não teremos mais problemas com a celeridade, porque tem RDR, tem incidente de assunção de competência. Não, temos. Isso continua, as demandas continuam. Especialmente essas questões vinculadas à fazenda pública. Então, eu quero começar essa nossa conversa e eu vou pontuar bem especificamente essas questões que trazem um campo para nós, advogados, atuarmos em prol de uma interpretação, de uma aplicação utilitária do novo CPC. Porque ele já vem com alguns problemas, ele já vem com algumas promessas que não são lá muito bem cumpridas, né? Só para citar um exemplo para vocês, né? Um dos trunfos que o novo CPC traz, e o legislador se vangloria muito disso, né? O corpo legislativo que elaborou o novo CPC, quando a gente teve a promulgação da lei, ou mesmo quando foi entregue, né, o projeto, e anteprojeto, depois projeto, revisão do projeto, a gente via algumas notícias e há promessas do novo CPC. Uma delas, redução da quantidade de recursos. Então, uma das reclamações que a gente vê, o processo demora porque tem muito recurso. É previsto, né, lá recurso de embargos infringentes, depois embargo de declaração, tem o agravo de instrumento, tem o agravo interno, que é agravo retido. Então, uma das promessas é a redução de recursos. Muito bem. Que recursos que foram reduzidos no CPC? Embargos infringentes nós não vamos mais ter e o agravo retido também não existe mais. Ótimo. Não existem mais esses recursos, mas o novo CPC traz uma regra de julgamento para que todos os recursos, né, o recurso de apelação, o recurso de agravo de instrumento que julga mérito, também ação rescisória, mas quando esses recursos tiverem um resultado de julgamento no tribunal que seja não unânime, e mais, a apelação basta a ausência de unanimidade. A gente não precisa nem mais ter aquela regrinha de reforma de sentença de mérito que os embargos infringentes hoje exigem. Então, havendo um acórdão não unânime no tribunal, o novo CPC traz uma regra de julgamento que automaticamente essa decisão vai ser revista por um corpo de julgadores maior, né, por um número maior de julgadores que originalmente fez o julgamento. Então, a gente não tem mais embargos infringentes, mas a gente tem uma regra de julgamento que obrigatoriamente submete um acórdão não unânime a um novo julgamento. Quer dizer, a situação piora, porque antes, pelo menos, eu tinha um recurso de embargos infringentes que eu teria, no mínimo, a voluntariedade do recorrente de apresentar o recurso, se ele tivesse intenção de reformar a parte não unânime, que às vezes não existe. Às vezes a parte não unânime não tem interesse para o recorrente, para o prejudicado, de apresentar os embargos infringentes, e ele pode muito bem recorrer da parte unânime lá em recurso especial. É só a parte não unânime que fica, né, sobrestada com essa questão de necessidade de esgotamento lá das vias ordinárias. E agora não. O novo CPC submete obrigatoriamente a um novo julgamento qualquer acordo não unânime. Quer dizer, tem algumas coisas que são para inglês ver. Né? Reduzir o número de recurso, mas o trâmite até piora, ficou até mais complicado. Então, são essas questões, colegas, que nós, advogados, porque nós estamos inaugurando uma lei nova, e os juízes, os desembargadores estão mais ou tão perdidos quanto nós. Eu não tenho nenhum problema de dizer isso, porque isso implica uma humildade legislativa e de utilização da lei. Nós todos estamos
perdidos na lei, no sentido de, sim, estamos estudando, eu passei muito tempo estudando o novo CPC, mas a gente só vai ver como ele vai acontecer quando ele entrar em vigor. E a gente sabe muito bem, com as reformas que o CPC de 73 teve, a execução, o cumprimento de sentença, que há previsões realmente legislativas que, na prática, o STJ depois tem que fazer uma interpretação lá em recursos repetitivos para dizer como é que efetivamente acontece. 475J lá, da lei que reformou em 2005 o cumprimento de sentença. Ele não dizia a partir de quando incidia aquela multa de 10% por não pagamento de 15 dias, ele não dizia se existiam horários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, e tudo isso foi moldado por uma interpretação jurisprudencial do STJ. Então, vamos tentar, já que nós estamos vendo uma lei nascer, vamos tentar assumir essa nossa posição também de construtores dessa lei, dessa interpretação da lei. E lá, quando formos aplicar essa regra de julgamento, tentar sugerir já uma interpretação. Na parte de tutela provisória, isso vai ser imprescindível. A tutela provisória tem previsões impossíveis de serem aplicadas. A questão de estabilização da tutela provisória, por exemplo, né? Então uma tutela antecipada, que é deferida e não é interposto agravo de um instrumento, e isso é previsto expressamente no CPC, ela estabiliza. O processo é extinto, se não há interposição do recurso do agravo de instrumento. Quer dizer, a ideia é que se reduzam recursos, mas o CPC prevê a obrigatoriedade da interposição de recurso contra a decisão que antecipa a tutela, né, a tutela antecipada de urgência, porque se não houver essa interposição de recurso, o processo é extinto e aquela decisão é estabilizada. E aí só vai poder ser revista pelo juizamento de uma nova ação no prazo de 2 anos, então ela é prima da rescisória, vejam bem. E aí a gente tem justamente a necessidade de ajuizamento de uma nova ação para desestabilizar aquela tutela. Isso aí, a gente precisa ler e reler a parte de tutela provisória para entender, mas é um prato cheio para que nós, advogados, quando iniciemos a utilização dessa tutela provisória, nesse modelo, né, quando ela tem esse caráter antecipatório, para nós já apresentarmos o nosso pedido e já sugerirmos uma interpretação para o legislativo, para o judiciário. Isso é possível, isso funciona, sim. Né? Aquele trabalho de apresentar, olha, mas quem sabe uma contestação vale muito mais que um agravo de instrumento. Para que inchar o Tribunal de Justiça com um agravo de instrumento, porque a lei diz que eu preciso fazê-lo para evitar a estabilização daquela tutela, se nós temos uma contestação ampla do pedido geral do autor. Né? Então, isso são alguns exemplos que eu trago para vocês, para pelo menos na nossa conversa, que a gente vai começar agora, a gente já tem esse espírito de vamos revisar alguns pontos específicos sobre a nossa prática forense da advocacia, mas vamos tentar fazer essa leitura sempre pensando de que forma nós podemos sugerir uma interpretação nova. Nós é que vamos dar o primeiro passo em março de 2016, nós advogados, porque nós é que vamos ingressar com as demandas. Nós, no princípio da inércia, nós é que vamos provocar o judiciário para que nos entregue uma resposta e ele vai ter que utilizar um novo CPC. Se nós fizermos essa provocação com uma postura mais ativa na interpretação, na sugestão de como é melhor aplicar o novo CPC do que passiva, simplesmente apresentar o nosso pedido como nós estamos fazendo desde 73 e esperar que o Poder Judiciário interprete para mim o novo CPC, vai ficar bem mais difícil, né, da gente conseguir puxar uma interpretação, não vou dizer favorável aos advogados, mas coesa, né, para todos que fazem a prática e a utilização do instrumento do processo. Bom, feita essa interpretação, ou essa introdução, eu queria começar conversando com você sobre o que muda na nossa sistematização do novo Código de Processo Civil. Eu sempre falo, quando eu converso com meus alunos, e em geral, né, sempre conversando sobre técnicas doutrinárias e dogmáticas, né, de apreensão de livros, de doutrina, de lei, e eu sempre sugiro que se comece a fazer a leitura de qualquer texto legislativo, doutrinário, parece redundante isso, mas pelo sumário. Começar pelo sumário, para entender o porquê que aquele compêndio, né, aquele texto que a gente vai começar a fazer a leitura, está dividido da forma com a qual está dividido. E o nosso novo CPC, ele, e eu vou fazer um aplauso ao Legislativo, eles foram muito bem com essa nova reformulação do Código de Processo Civil,
porque ele vem com uma divisão de temas e de artigos mais próxima do que a gente tem lá na lei material, no Código Civil, por exemplo, do que o que vinha acontecendo no nosso CPC de 73. Vem acontecendo ainda, porque a gente ainda tem alguns meses de vigência do CPC atual. Então, hoje o nosso CPC ele está dividido em um viés absolutamente processual. Nós temos os livros do CPC, processo ordinário, modalidade do processo de conhecimento no procedimento ordinário, aí nós temos lá o processo de execução dividido em outro livro, processo cautelar, que nós não teremos mais no CPC, processo cautelar não existe mais, porque nós teremos essa tutela provisória com caráter cautelar ou com caráter antecipatório. Então, vocês se despeçam da ação cautelar. Nós não ajuizaremos mais, a partir de março de 2016, ação cautelar de suscitação de protesto, processo cautelar como procedimento específico não existirá mais. Nós temos uma tutela provisória, que pode ter uma natureza cautelar, quando a minha intenção é assegurar a efetividade e a utilização do processo principal, ou do pedido principal do processo, ou antecipatória, quando justamente quero a minha tutela antecipada previamente no processo. Mas tudo isso vai ser unificado em um processo só. Nós não teremos mais um processo cautelar. Então, essa modificação de ótica sobre o que é o processo, o que é importante de valorizar no processo, fez com que o legislador trouxesse uma sistemática para o nosso novo Código de Processo Civil, dividida em duas partes, parte geral e parte especial. E assim vem a divisão do nosso novo CPC. Então nós não teremos mais aquele livro do processo de conhecimento, um livro destinado ao processo de execução, um livro destinado ao processo cautelar, um livro para os procedimentos especiais, que é bastante processualista. Valoriza bastante aquele procedimento, né? Como que é a petição inicial até a parte recursal dos procedimentos especiais e vice-versa. O nosso novo CPC traz essa parte geral e parte especial. A parte geral do nosso novo CPC traz normas processuais fundamentais e ele tenta resgatar conceitos constitucionais, né? Conceitos que são aplicáveis ao processo e que estão na Constituição Federal desde 88, mas que muitas vezes é esquecido, né, pelos nossos operadores, como a fundamentação das decisões. Né? A gente tem no CPC a previsão específica de como devem ser fundamentadas as decisões. Eu vou tratar disso quando eu falar com vocês sobre o princípio da cooperação, mas a gente tem ali, por exemplo, no nosso artigo, não me engano, no 489, nós temos no 489 a necessidade de fundamentação das decisões. Deixa eu só passar para vocês aqui, porque ela é interessante da gente revisar. E isso é algo que está previsto na Constituição Federal desde sempre. Né? Nós sabemos que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Né? Então, o 489, parágrafo 1º do novo CPC, o que ele faz? Ele desenha para o judiciário, desenha no sentido de, olha, eu explico o que é fundamentar. Porque fundamentar decisões está previsto na Constituição Federal desde sempre. Mas isso tem sido feito? Pergunto para vocês. Aquela decisão genérica dos embargos de declaração que não são acolhidos porque não há nenhuma das hipóteses do 535 do CPC. Aí o judiciário, né, o juiz ou o desembargador, para parecer que está mais fundamentado, coloca ali, cita, né, não há contradição, omissão, obscuridade, e aí escreve bastante, a gente vê aquela decisão ali que tem lá 3 parágrafos, cita inclusive a jurisprudência, né, mas isso está fundamentado especificamente. Eu consegui uma resposta para entender o porquê que não se entendeu que não havia a omissão que eu indiquei. Decisões que deferem ou indeferem tutela antecipada estão presentes nos requisitos do 273 do CPC, a verossimilhança e o grave perigo, né, de dano irreparável, então defira a tutela antecipada. Estão presentes, que bom, aonde que estão presentes? Por quê? Que elementos que vieram na petição inicial, ou no pedido de antecipação de tutela, que justificaram, que foram utilizados como sustentáculos pelo juiz para deferir aquela tutela antecipada. Então isso não é fundamental. E a gente sabe que isso tem acontecido, por mais que a Constituição previsse a necessidade de fundamentação das decisões. Aí como é que o CPC novo tenta exigir isso de uma maneira mais mastigada, mais detalhada para o judiciário? 489, parágrafo 1º,
ele traz aquela receita de o que é fundamentar sua decisão. E aí, o parágrafo primeiro diz, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, seja no seu acordo, o quê? E aí nós temos ali 6 incisos dizendo o que não é fundamentado. Se limitar a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, que é o que acontece nesses exemplos que eu trouxe para vocês, que a gente simplesmente repete o que está no 273, simplesmente repete o que está no 535 e não individualiza no caso. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Isso aqui está previsto no novo CPC. Tá? E eu citei esse artigo que é vinculado lá à parte especial do novo CPC, mas onde é que a gente verifica isso? Na parte geral, nós temos uma indicação de quais são os princípios fundamentais processuais. Boa-fé processual, necessidade de fundamentação das decisões, princípio da cooperação, a gente vai começar falando sobre ele, que está lá no artigo 6º. A própria tutela provisória está prevista nessa parte geral do novo CPC, porque ela é aplicada a todo e qualquer procedimento, inclusive em fase recursal. A tutela provisória, nós sabemos que podemos exigir ou postular uma tutela provisória recursal. Então, nessa nossa parte geral, introdutória do novo CPC, nós temos todas essas regras genéricas sobre os sujeitos do processo, que se aplicam a todo e qualquer procedimento civil. Eu gosto de interpretar, e me parece, pela leitura da parte geral, que a parte geral é uma parte de processo civil, especificamente. E a parte especial trata de procedimento. Porque a parte especial do novo CPC tem a divisão de livros, aí sim, voltados para o processo de conhecimento. No procedimento ordinário, que agora vai ser o único que nós não teremos mais aquele procedimento sumário, vinculado a ações de trânsito ou até 60 salários mínimos. Esse procedimento sumário nós não teremos mais, porque nós temos um procedimento comum e procedimentos especiais, como nós já temos hoje, possessórias, todos os procedimentos especiais, procedimentos de família, é uma novidade também que nós temos no CPC. Mas isso tudo está previsto na parte especial. Então temos essa divisão de parte geral para processo civil e parte especial para procedimento civil. Petição inicial, contestação, audiência de mediação, tudo isso. Bom, feita essa análise geral aí de como é que está dividida a nossa tutela processual na nova legislação, eu gosto muito de começar a conversar com vocês sobre o princípio da cooperação, que é aquele que está previsto no artigo 6º. E aqui a gente, pelo princípio da cooperação, a gente já consegue fazer um apanhado tanto da parte geral quanto da parte especial. Por quê? O princípio da cooperação ele é novidade escrita, né, na lei. Ele é uma novidade positivada, mas ele já existe, já é um princípio que se conversa, que se fala, né, e se trata na doutrina há muito tempo. Até faço aqui para vocês uma indicação de doutrina do professor Daniel Mitidiero, que escreveu, a tese de doutorado dele foi sobre o princípio da cooperação, e desta tese, então, nasceu um livro, né, o princípio da cooperação no processo civil, pelo professor Daniel Mitidiero. Eu sugiro que vocês façam a leitura disso, o princípio da cooperação, do Daniel Mitidiero, porque ele consegue se aprofundar bastante nesse princípio. É um princípio, então, normativamente novo no Código de Processo Civil, por ser princípio, está previsto lá no artigo 6º, que é da parte geral do novo CPC, mas a minha preocupação foi qual? Pegar essa ideia de princípio da cooperação, a gente vai fazer a leitura do artigo 6º para entender como é que ele está previsto no CPC, e vir com uma indagação, mas onde é que ele está aplicado na parte geral, na parte especial? Onde é que ele se aplica? Como é que eu vou agir como advogado? O que da minha postura vai ter que mudar para eu atender ao que de bem me oferece esse princípio da cooperação? Não só eu, advogado, mas juízes, partes, né? Porque a gente vai ver que ele é destinado, então, para todos os sujeitos do processo. E aí eu fiz isso, né? Peguei o princípio da cooperação e fiz um link com todos os atos que vão exigir essa nossa nova postura no novo CPC, que tem vinculação com a nossa atuação da advocacia. O que o artigo 6º traz? Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justo e efetivo. Quer dizer, para que o processo... E aí a gente não precisamos entrar em uma discussão sobre decisão de mérito justo e efetivo, o que isso efetivamente significa, mas o que o artigo 6º quer dizer? Todos os sujeitos do processo, e com isso o artigo 6º diz que todos os sujeitos
partes, advogados, juízes, auxiliares de justiça, terceiros intervenientes, ou seja, todo mundo que participa, promotor de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, todo mundo que participa do processo deve cooperar entre si, né, entre todos, para que aquele processo corra da melhor forma possível. Que a gente está aqui objetivando celeridade, então vamos auxiliar que essa celeridade aconteça. Todos os sujeitos cooperem para que essa celeridade aconteça. Mas também queremos celeridade, mas também queremos qualidade. Né? Aquela máxima pressa inimiga da perfeição também se aplica no processo. A gente também não quer um processo que seja tão rápido, mas que o direito exposto ali sequer seja analisado pelo juiz, né? Seja feito um julgamento à la Miguelão. Então, a qualidade do processo também é um do interesse de todas as partes, então que elas cooperem entre si para que isso aconteça. Fazendo a leitura desse artigo, a gente tem uma postura muitas vezes um pouco cética. Como é que o autor vai cooperar com o réu? Estamos num processo, estamos num litígio, numa briga. Né? Como é que num litígio o juiz vai cooperar com o direito do autor ou com a intenção do réu e se ele precisa ser imparcial, como que essa cooperação efetivamente acontece? E aí a gente tem essa ótica um pouquinho cética, né, e incrédula em relação a esse princípio da cooperação. Não tem como as partes cooperarem entre si, elas estão em litígio, elas estão brigando. Aí fazendo essa indagação eu utilizo muito redes sociais para fazer divulgação de artigos que eu acho que são interessantes, né? Divulgação de cursos como esse, que eu acho que vale a pena que os colegas analisem. Então, fazendo essa navegada aí nas redes sociais, eu me deparei com um artigo que eu vou indicar para vocês a leitura, porque ele é um artigo que me parece mais uma crônica do que um artigo jurídico. E isso é um elogio, porque a gente tem que ler peças profundas, né, e robustez doutrinária no âmbito jurídico, mas nós também temos que fazer essa leitura pragmática e objetiva de utilização do direito. E esse artigo é um desses exemplos. É do professor Marcelo Pacheco Machado. Marcelo Pacheco Machado, ele é professor na Faculdade de Direito de Vitória, no Espírito Santo. E ele escreveu um artigo sobre o princípio da cooperação que já me chamou a atenção pelo título, porque ele realmente traz essa nossa indagação, esse nosso ceticismo em relação ao princípio da cooperação. O título do artigo é Novo CPC, Princípio da Cooperação, e agora vem o mote, e Processo Civil do Arco-Íris. Novo CPC, Princípio da Cooperação e Processo Civil do Arco-Íris. Então, quando a gente lê isso, a gente já não. O que quer dizer isso? E aí, fazendo a leitura, a gente entende que o professor Marcelo Pacheco, de uma maneira muito bem-humorada, muito leve, ele fala que a leitura do artigo 6º do CPC, que fala sobre o princípio da cooperação, muitas vezes nos dá a ideia de que o que o legislador quer, e agora eu não estou parafraseando o professor, eu vou fazer uma citação ipsis literis dele, mas que o artigo 6º quer que o advogado, o autor, o réu, o juiz, se deem as mãos como ursinhos carinhosos, né, e caminhem em direção ao arco-íris do processo civil, ao arco-íris do processo razoável, com decisão de mérito, justa e efetiva. Então parece que o artigo 6º dá uma visão de mundo lindo, né? Uma coisa um pouco poliana, que as partes vão cooperar entre si, que bonito, né? E todo mundo é amigo no processo e não vai ter nenhum bate-boca em audiência. A gente sabe o que acontece. Mas o artigo do professor Marcelo, ele justamente começa assim, e assim ele consegue nos cativar, porque ele se identifica com essa nossa ótica cética do artigo 6º, só que ele tem um mérito muito, muito grande de apontar de que formas realmente esse princípio da cooperação pode auxiliar o nosso processo. Isso não significa necessariamente que o interesse do autor se curve ao do réu ou vice-versa. Por quê, colegas? E agora eu falo com vocês na qualidade de advogados mesmo. Né? A gente tem essa função da advocacia porque o autor e o réu são partes que estão litigando. Especialmente no processo de família. Quem trabalha com direito de família sabe que o litígio envolve não só interesses econômicos ali na briga. Né? Muitas vezes a gente está falando de pensão, mas o que está por trás é todo um escárnio, é toda uma bagagem moral, psicológica, emocional, que faz toda a diferença no momento do litígio. Porque aí a petição inicial vai ter 10 pedidos, né? Hoje a gente sabe que tem inclusive petições iniciais que trazem um requisito, né? um requerimento para a divisão de visitação e guarda de cães, de mascotes do casal, isso é verdade, né? A gente já tem jurisprudência em que o juiz teve que se
debruçar sobre quem visita o cachorro, quem leva o veterinário, né? Então, são questões que a gente sabe que vêm para o judiciário e que muitas vezes existem porque há um litígio moral e emocional do casal e não necessariamente pontos que o judiciário precisa rever. Pensão, quanto de pensão, visitação de menor, né? Isso sim são questões importantes, mas muitas vezes o que vem para o judiciário é resposta, é uma provocação oriunda de um litígio que existe previamente. E nós, advogados, representando a parte autora, representando a parte ré, nós não estamos em litígio. Os advogados não estão em litígio, nós representamos o interesse do nosso cliente. Mas nós também estamos ali para cuidar que esse sangue nos olhos dos clientes também não atrapalhem justamente a melhor resposta para o cliente. Acordo, né? Nosso CPC vem com uma valorização da mediação gigante. Vocês vão ver que o comparecimento na audiência de mediação é obrigatório, sob pena de penalização de multa, de consideração de ato atratório de dignidade da justiça. Tá? Assim, a previsão para comparecimento na audiência de mediação. Então, nós temos uma postura para mediação que muitas vezes, partindo de nós advogados, nós conseguimos trazer a melhor solução para os clientes, né, que muitas vezes os próprios clientes não veem. Então, com isso eu quero começar a falar sobre o princípio da cooperação. A gente não vai se estender muito sobre ele, porque os pontos são bastante objetivos, a gente consegue ver concretamente onde é que ele responde, mas com essa ideia. Há litígio, há interesse do autor e do réu, um vai produzir prova em favor do outro? Não, é claro que não. A gente ainda vai continuar selecionando quais são as provas e a melhor forma de produzi-las para a estratégia do autor e do réu. Mas, uma coisa, tanto o autor e o réu concordam, que eles estão litigando. Nisso há acordo, que há briga. Se há briga, nós também devemos concordar que eu quero que as regras do jogo, que as regras processuais sejam respeitadas ao máximo para o meu interesse. Eu quero que o meu contraditório seja respeitado. Eu quero que a minha prerrogativa probatória seja respeitada. Se eu quero isso em relação a mim, eu, por equilíbrio e por paridade de armas, preciso estar ciente, preciso verificar se isso também está sendo respeitado para a parte contrária. Então, vamos duelar? Vamos. Mas vamos utilizar as mesmas armas. Porque se eu não quero desequilíbrio para mim, eu também não vou provocar desequilíbrio para a parte contrária. É aí que entra o princípio da cooperação. É aí que entra o princípio da cooperação. Não no mérito da discussão, não em se curvar na produção e na defesa, né, de uma tese ou de outra, mas na forma com que o procedimento vai tramitar, sim, o princípio da cooperação. Não vou esconder uma nulidade para alegar só lá na frente, uma bobagem, né, uma procuração que está com a validade passada em relação a uma das partes, porque lá na frente pode ser eu que vou precisar dar flexibilidade em relação a essa regra. Então é aí que reside o nosso princípio da cooperação. E aí eu começo a falar sobre ele em relação a, vamos lá, tratar sobre o nosso artigo 190. O que o artigo 190 do novo CPC traz? É um filhote da arbitragem. Né? Quem já trabalhou com procedimento arbitral sabe como é que funciona. E o artigo 190 ele traz uma possibilidade para que as partes, conjuntamente, aí o princípio da cooperação, elaborem, né, e tragam alguns prazos, alguns andamentos processuais, ônus processuais, faculdades processuais, que elas entendem cabíveis para aquele processo específico em que elas vão litigar. Então, o artigo 190 permite que autor e réu, vamos lá, escrevam um mini CPC para aquele processo específico que vai tramitar. Disponham sobre o ônus da prova. Então, o ônus de provar o fato controvertido X vai ser do fulano de tal. Como? Com perícia. Não vai haver perícia. Vai haver uma audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas que somente vão ser arroladas pela parte autora, pela parte ré. Então, o artigo 190 traz a possibilidade que as partes, em petição conjunta, disponham previamente ao início do processo quais serão as suas faculdades e o seu ônus processual. Claro, isso tudo é homologado pelo juiz, né? O juiz vai analisar essa petição e fazer a homologação. Vamos fazer só a leitura do 190 para vocês conseguirem compreender de que forma isso vem. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento
para ajustar as especificidades da causa e convencionar sobre o ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes e durante o processo. Isso é o artigo 190. Bom, aqui a gente tem o princípio da cooperação gritantemente exposto. Por quê? Por mais que nós tenhamos intenções, então, e objetivos conflitantes, né, ou diversos em relação ao novo CPC, em relação ao litígio, o novo CPC traz a possibilidade de que as partes, em algum momento, baixem um pouco as armas e entrem em consenso em relação ao que a gente vai produzir de provas. O que vai acontecer? Quais são os nossos pontos controvertidos? Qual é a melhor forma? O que eu tenho de prova para produzir? O que você tem de prova para produzir? Que ônus processuais nós vamos ter? E aí a gente começa a entrar, inclusive, numa indagação, né, de qual é o limite disso. Será que a gente vai poder abrir mão de duplo grau de jurisdição? Será que a gente vai poder abrir mão de recursos a serem interpostos no processo? Então, convencionar, com base nesse artigo 190, que a faculdade processual ou a prerrogativa processual de recorrer da sentença não vai acontecer. Isso é um limite, e aqui está a porta aberta, colegas, para o nosso princípio da cooperação, pelo momento que a gente estiver fazendo essa petição conjunta, se é que vamos usar esse instrumento, né, essa prerrogativa do artigo 190, lá em março de 2016, pela primeira vez, pelo menos a gente vai ter que pensar com a parte contrária se é conveniente para mim e para ela não recorrer da sentença. Se é que isso vai ser um dos elementos que a gente pode colocar nessa modificação da faculdade processual do artigo 190. O artigo 191 vai na mesma esteira. Ele fala da possibilidade de alteração de prazos pelas partes, em comum acordo, de fazerem uma fixação prévia de calendário processual. Então, isso na arbitragem é como acontece, né? A convenção arbitral, a gente sabe muito bem que ela traz essa previsão de quantos dias vai ser apresentada uma primeira manifestação da parte, de uma das partes, depois em quantos dias, vai ser 60 dias, 30 dias, 15 dias, a parte contrária vai apresentar a resposta. Isso tudo é manipulado pelas partes antes do início do procedimento arbitral. É isso que o judiciário tenta, o legislativo tenta trazer para o judiciário, que o artigo 190 permite que as partes, em conjunto, estabeleçam prazos, né, calendário processual, para que elas empurrem aquele processo, ou tramitem com aquele processo, dentro dos prazos que elas entendem cabíveis. Então, uma contestação que hoje é prevista com prazo de 15 dias úteis, que os nossos prazos agora serão contados apenas em dias úteis. Então, em 15 dias contados da audiência de mediação e conciliação, esse é o nosso novo prazo para a contestação do novo CPC. Pelo artigo 191, a gente consegue alterar essa previsão do prazo. Então, o prazo vai ser de 30 dias contados da apresentação da petição inicial e as partes dispensam a audiência de mediação e conciliação. Essa previsão do artigo 191 traz também um ônus para as partes. Onde é que está o princípio da cooperação aqui? Se a ideia das partes for justamente trazer esse procedimento, aplicar esse calendário processual para a previsão de prazo para a parte contrária, eu sempre penso, né, que me beneficia que a parte contrária tenha um prazo menor, tenha menos tempo para se manifestar, para analisar os meus documentos. Bom, no momento que eu estou conjuntamente fixando esse calendário, eu vou ter que atentar que os prazos sejam bons para a parte contrária, porque eu quero que os prazos para mim também sejam bons. Então aqui a gente vai ter que entrar no consenso para a formação desse calendário processual. E por que é tão importante esse cuidado? Porque o artigo 190, inclusive, dispensa a intimação das partes para a abertura desses prazos. Então, no momento em que é trazido, e isso é prerrogativa das partes, tá, colegas? É faculdade das partes trazerem esse artigo 190, não é obrigatório fazer o calendário do 191. Mas sendo trazido o calendário do 191, então, por exemplo, empresas que gostariam, ou poderiam ter litigado na arbitragem, porque entendem que a arbitragem é um procedimento mais célere do que o judiciário com os seus prazos já previstos, porém a gente sabe que o procedimento arbitral ele é mais custoso, mais caro, mais dispendioso. Elas podem optar pelo Poder Judiciário para litígio em conjunto, mas aplicando o artigo 190 e 191. Então a gente vai ter um procedimento judicial, com o que há de vantagem no procedimento judicial, né, o juiz especificamente fazendo o julgamento da causa e não o corpo arbitral, custas e assistência judiciária gratuita também, que se pode fazer uso no procedimento judicial, mas com vantagens do procedimento arbitral, que é a estipulação em conjunto pelas partes
de ônus, prerrogativas, o que vai acontecer no processo e calendário de prazos. Muitas vezes é por isso que as partes optam, num contrato, né, prévio, por uma cláusula arbitral. Porque lá na arbitragem eu consigo pelo menos escolher em quanto tempo vai tramitar esse processo. Em quanto tempo vai ser entregue uma sentença brigada. Uma sentença, em quanto tempo vai ser apresentada uma defesa, em quanto tempo eu vou ter para realizar uma perícia, para apresentar os quesitos para a perícia, né? Isso a gente consegue ter um controle maior no procedimento arbitral. E é o que o CPC traz para o procedimento judicial também. Essa possibilidade das partes manipularem esses prazos, mas também se beneficiarem do que há de bom, né? E há algumas coisas boas no procedimento judicial, como, por exemplo, assistência judiciária gratuita. Então está aqui uma nova opção que a gente tem para apresentar para os nossos clientes, na via contratual, e muitas vezes vocês devem ouvir essa pergunta, né, de empresas. Ah, doutor, mas aí a gente coloca aqui uma cláusula eletiva de foro para litigar no judiciário, se houver algum litígio em relação ao contrato, ou como é que é a arbitragem? Vale a pena fazer arbitragem? E aí explicar, a arbitragem tem as suas vantagens. Hoje a gente tem a maior vantagem da arbitragem é o tempo. Ela é muito mais rápida e ela não prevê a possibilidade de recurso da sentença, em comparação ao que tramita no Poder Judiciário. Só que a arbitragem é muito mais custosa. Muito mais custosa. A gente tem honorários arbitrais para pagar para os árbitros que são, muitas vezes, bastante pesados. Né? E aí aquela discussão de valor específico do contrato acaba ficando mais cara do que o próprio contrato. Muitas vezes isso acontece. Então agora a gente vai ter uma nova opção para trazer para a parte contrária, né, o nosso cliente, em que no contrato se preveja que as partes vão litigar no judiciário, mas se vinculam à apresentação de ônus processuais pelo artigo 190 e calendário processual pelo artigo 191. Quer dizer, a gente tem um misto de poder judiciário e de arbitragem. É uma alternativa que nós temos. Para isso, precisamos de cooperação. Isso já pode estar previsto no próprio contrato? Sempre. Eu não vejo nenhuma objetividade. Claro, desde que o contrato tenha esse objeto, né, passivo de transação, seja disponível, evidentemente. Mas eu não vejo nenhum... As partes não sendo as duas representadas por procuradores? No contrato? Me parece que sim, não vejo problema nenhum, porque no contrato em si, elas têm a prerrogativa de fazer a disposição dessas regras processuais, desses ônus processuais. É o que a gente faz, aliás, a gente faz isso de uma maneira mais grave ainda, as partes fazem no contrato, quando elas abrem mão do acesso ao judiciário, né? Da inafastabilidade, o princípio da inafastabilidade do poder judiciário. Ele é um princípio bastante importante. E a lei permite que elas abram mão disso para submeter litígios em relação ao contrato para um tribunal arbitral, que não é formado de um corpo judiciário, né, de juízes representando o Estado. Se isso é permitido pela lei, e nós temos a validade das cláusulas que prevêem a arbitragem, quanto mais as que submetem ao Poder Judiciário o litígio, né? Então se prevê sim que vai para o Judiciário, mas que as partes se comprometem de apresentar no início do processo o calendário e as regras processuais que elas entendem necessárias. Até porque isso, o artigo 190 e 191 prevê a necessidade de homologação do juiz. Né? Então vai passar pelo crivo do Judiciário. Mas é uma alternativa que nós temos aqui entre o Judiciário in natura e a arbitragem, que sempre é mais cara. Agora, para chegarmos nesse consenso, vamos precisar do princípio da cooperação. Vamos precisar que essas faculdades, esses prazos sejam desenhados em conjunto. Mas ainda não consegui entender, porque ali o artigo 190 e 191 nos diz que é durante o curso. Pode ser no início ou durante o processo. Então a gente pode fazer isso. Contrato, a gente vai ver provavelmente muitos contratos, esses contratos bancários, contratos de construções, que com N cláusulas que eles vão acabar beneficiando uma construtora ou um banco, afastando direitos essenciais do comprador, do adquirente. Aí, isso que eu ia dizer. É aí que o parágrafo único entra para dizer justamente como que o juiz faz esse crivo. De ofício ou a requerimento, o juiz controla a validade das convenções previstas, nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão. Aí a pergunta não vai morar bem necessariamente vai chover revisão não. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas como nós já temos hoje. Né? Agora, essas regras específicas, elas devem ser submetidas ao Poder Judiciário para verificação. Quem sabe, já estamos aqui com o terreno fértil, quem sabe
a previsão dessas cláusulas em contrato abusivo já não vai ser uma das demandas que podem ser julgadas de maneira investida, com uma resposta proibindo que em contratos de adesão não se faça aplicação de cláusulas, assim como arbitragem, a gente, né? Isso é engraçado, esses dias eu comprei um produto, eu nunca leio o que vem ali naqueles contratos genéricos, né? A gente compra um produto, tinha ali um contratinho, né? Com a compra, dizendo, a mera compra desse produto já vincula o consumidor e tal, e existia uma cláusula arbitral ali, quando era um produto importado, um produto eletroeletrônico, e dizia qualquer desavença, qualquer problema em relação ao fato do produto será submetido ao Tribunal Arbitral de Hanover, um lugar completamente remoto, que é óbvio que dificultava a defesa do consumidor. Eu li aquilo e vi que existe isso. Né? Então, evidentemente, que cláusulas prevendo essa abertura de mão ou de prerrogativas processuais que se configurem como abusivo, né, um contrato de adesão, evidentemente que isso vai passar pelo crivo do judiciário. Né? Então, o parágrafo único veio com essa previsão para tentar... A dúvida que eu tenho é se nós já podemos, nos contratos, agora estabelecer esses critérios para quando vier o novo CPC serem aplicados, ou nós vamos ter que esperar a vigência do novo CPC para depois começar. Olha, aí a gente tem uma questão de temporalidade, né, da lei. A partir de março, ela deve estar, né, vigindo. Nós temos ali uma conversa sobre postergação da vacatio legis, né? Então eu não recomendaria, eu não acredito que isso vai acontecer, até porque a discussão vem em relação à admissão de recursos especiais extraordinários, que já está sendo objeto de uma lei que pretende modificar a previsão do CPC sobre isso, tá? Em tramitação no Senado. Então eu acho que a vacatio legis não vai ser postergada. Mas eu não recomendaria que agora já se fizesse essa previsão, porque sabe-se lá, inclusive se esse artigo 190 e 191 não vai ser alterado já no ano que vem. Então, não me parece estratégico que se faça essa previsão agora, a menos que se faça uma previsão vinculativa, né? Havendo a vigência, né, do novo CPC, eu não vejo nenhum problema, porque a lei processual tem aplicação imediata. Então, a gente pode prever isso com relação a um litígio que vai acontecer em 2016, não dá. Não me parece problemático. Bom, um outro ponto que nós temos aqui em relação a princípio da cooperação, que eu vou analisar com vocês, e aí já finalizamos para eu ouvir eventualmente perguntas, o que vocês tiverem. Mas o artigo 455, aqui falando sobre audiência. O artigo 455 traz uma questão, eu gosto de fazer essa pontuação de questões relevantes, né, boas, né, então essa previsão do artigo 190 e 191 me parece interessante, acho que é uma sugestão que pode vir para uma celeridade maior do processo, em casos que poderiam ter sido submetidos à arbitragem, mas não são. Então a gente consegue pelo menos transformar o processo judicial um pouco mais parecido com a arbitragem, mas tem algumas previsões de aplicação do princípio da cooperação que me parecem absolutamente utópicas. A do 455 é uma delas. Intimação de testemunhas para audiência. Como que hoje acontece? Hoje nós temos a prerrogativa de, arrolando uma testemunha, então, né, eu arrolo uma testemunha lá que foi indicada pelo meu cliente, eu posso pedir, né, eu tenho a prerrogativa de pedir que o cartório faça a intimação dessa minha testemunha para que ela compareça à audiência por meio de uma determinação judicial, então, que lhe traz a obrigatoriedade de atender aquela determinação judicial e comparecer à audiência. Ou existe a prerrogativa hoje, CPC de 73, de que nós, advogados, façamos a garantia de que essa testemunha vai comparecer à audiência, então eu dispenso a intimação da parte, né, do juiz. Eu garanto que essa testemunha vai ser conduzida por mim, ou que ela vai comparecer espontaneamente à audiência, mas que se ela não comparecer, eu arco com o ônus de ela não ser ouvida. Hoje nós temos essa situação, uma prerrogativa que nós temos. Mas a regra geral é que a intimação seja feita efetivamente pelo cartório. O que o 455 traz? Ele traz, lá no parágrafo 1º, né, mais especificamente, mas o 455 diz que, regra geral, e assim vai ser, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolado do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juiz. Então, a partir de março de 2016, no momento que eu arrolar uma testemunha, eu não posso mais arrolar a testemunha e indicar o endereço para o juiz e ficar esperando que o cartório peça aquela cartinha de intimação. Eu, advogado, vou ter a obrigação de intimar aquela testemunha para que ela compareça à audiência. Aí pensei eu lendo esse artigo. Não, tudo bem, vai ser aquele mesmo sistema que nós muitas vezes fazemos de buscar a cartinha de intimação do cartório e nós enviarmos pelo correio. Tudo bem. Mas não. Fazendo a leitura do parágrafo 1º, a gente consegue verificar que a carta de intimação é elaborada pelo próprio advogado.
Porque o parágrafo primeiro diz: a intimação deverá ser realizada por carta com AR, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de 3 dias da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. Quer dizer, se o advogado tem que juntar uma cópia da correspondência do processo, é porque essa correspondência vai ser elaborada por mim. E aí eu pergunto para vocês, qual é a testemunha? Claro, algumas testemunhas a gente sabe que tem o contato do cliente, o cliente está ok. Mas em algumas situações, aliás, acidentes de trânsito é o que mais acontece, né, nessas situações, ou processo de família, ou reclamatórias trabalhistas que têm aplicação subsidiária do CPC. A maioria das situações é daquela de que a testemunha ou não quer comparecer à audiência ou não sabe do que se trata a situação. E aí eu pergunto para vocês, se uma testemunha recebeu, muitas vezes quando ela recebe já uma carta expedida pelo cartório, com a assinatura do juiz, ela não vai, não comparece à audiência, eu pergunto para vocês se ela receber uma cartinha muito bonita, colorida, com o timbre do escritório da advocacia, lá com a balancinha, né, ou com a deusa Temis, né, com o nome do escritório da advocacia, eu questiono para vocês se essa testemunha vai comparecer à audiência. O que vocês acham? Uma carta com aviso de recebimento, então, do advogado, convidando aquela testemunha para que compareça à audiência. E essa vai ser a regra geral do nosso novo CPC. Ah, mas como é que a gente vai... E aí a testemunha não comparece, e como é que... Em que hipótese se faz a intimação pelo cartório? Aí o parágrafo 4 diz: a intimação será feita pela via judicial quando for frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º desse artigo. Então, eu preciso chegar na audiência, abrir a audiência, exatamente. Aí verificar que as testemunhas, nenhuma delas compareceu, eventualmente, porque todas vão ser intimadas por esse sistema, que é a regra geral. As testemunhas não compareceram, então essa audiência que nós tínhamos agora prevista, né, para a pauta, que já não é pequena e já vai estar inchada, porque eu tenho um monte de audiência de mediação que agora vai ser obrigatória para inaugurar todos os processos, já existe. Então, a pauta já inchada, nós teremos agora uma audiência desmarcada para sei lá quantos meses, porque agora eu vou fazer intimação judicial. Da forma anterior, não tinha obrigatoriedade. Claro, a testemunha não tem nenhuma obrigação de comparecer a uma audiência com uma carta convite do advogado. O advogado não tem esse poder de forçar a testemunha a comparecer. O adiamento pela ausência, ali pelo parágrafo 5º, ele deve ocorrer se houver advertente na correspondência. Deixa eu ver. Onde? Aqui no parágrafo 5º? É. Sim. Se eu não fizer a advertência... Sim, pior ainda, exatamente. Aqui, parágrafo 5º. Mas a via judicial mostra quando é frustrada, né? Pois é. Aqui. A testemunha que intimada deixar de comparecer sem motivo de juízo será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, exatamente. Mas vai haver adiamento. Vai haver adiamento. Houve frustração da intimação, né? Não houve cumprimento do ato, ela não compareceu, e vai haver o adiamento de qualquer forma. Né? Então, para quê? Porque a intimação por uma carta de advogado não vai ser eficaz para convencer uma testemunha a comparecer. Então, nós teremos esse adiamento, com certeza, acontecendo em diversas situações. E outra, o parágrafo 5º me prevê que essas custas podem ser previstas por alegação da testemunha. Mas se eu não incluo essa previsão na minha correspondência, eu não tenho a obrigação de fazê-lo, eu não tenho autoridade em relação à testemunha para que ela seja conduzida, e eu tenho a prerrogativa que o juiz faça a intimação, evidentemente. Porque o problema começa no fato de que o advogado não tem autoridade para conduzir a testemunha, ou para impor uma multa, uma penalidade para a testemunha. Nós não temos essa. Nós não temos essa autoridade. Isso é uma autoridade judicial, né, que vai fazer a condução. Então, por que a gente vai esperar uma primeira audiência para verificar que aquela carta emitida pelo advogado, com ou sem previsão de necessidade que ela deve comparecer, não funciona? Porque não vai funcionar, porque a testemunha vai abrir aquela carta de um advogado e o que é isso? Do que se trata? Isso é um convite para eu querendo ser testemunha? Não quero. E aí nós teremos adiamentos e adiamentos de audiência. Então, isso aqui é o princípio da cooperação. É advogado cooperando com a celeridade, com a burocracia lá do cartório. Mas será que vai funcionar? Essa previsão me parece que não. É o princípio da cooperação. E aí depois nós temos lá o da colaboração. Nós temos algumas outras previsões. A fundamentação judicial lá do 489, parágrafo 1º, que eu já conversei com vocês, né, no começo da nossa aula, é uma aplicação do princípio da cooperação, porque o juiz fica também vinculado como sujeito do processo a cooperar com uma prestação jurisdicional bem fundamentada. Então a gente não pode esquecer esse parágrafo 1º do 489 para quando vier a nossa decisão padrão de embargo de declaração, suscitar essa previsão.
que expressamente prevê a nulidade da decisão, que já é como deve acontecer, mas aqui a gente tem uma lei, né, uma norma positivada muito mais específica, para que, não fundamentada a decisão, nós tenhamos sim a prerrogativa de exigir, e aí por meio de embargo de declaração, que ela venha novamente. Né? Para finalizar, gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a audiência de mediação, também é outra hipótese que a gente prevê a cooperação das partes. Por quê? O primeiro ato processual agora, depois da petição inicial, vai ser a audiência de mediação e conciliação. O réu não vai mais ser citado para contestar a ação. Ele vai ser citado para comparecer à audiência de mediação e conciliação. É o primeiro ato que o réu vai fazer, é simplesmente comparecer à audiência de mediação e conciliação. Ah, mas eu tenho que levar uma contestação? Não. Não. A contestação vai ter início, né, no seu prazo a partir da audiência de mediação. 15 dias a partir da audiência de mediação e conciliação. Então, se comparece primeiro a essa audiência, né, se o mediador, aí nós teremos possivelmente uma contratação, né, uma abertura de concurso público, o CPC prevê isso, para contratação de mediadores, ou utilização de mediadores privados que já existem com formação na mediação, podem ser utilizados também para a realização dessas audiências no Poder Judiciário. Então, nesse primeiro ato, se faz essa tentativa de mediação, a mediação não tem necessariamente o propósito de fazer acordo, isso sim é a proposta do conciliador, da conciliação. Mas a mediação tem aquela ideia de sanear o litígio, né? Sobre o que nós estamos litigando, o processo de família, a guarda do cachorro realmente precisa manter aqui, a guarda do menor realmente precisa se manter aqui nessa petição inicial. Será que a gente não consegue hoje, nessa nossa sessão de mediação, entrar num consenso quanto a isso e discutir só em relação à pensão e assim por diante? Por isso que a contestação fica para um prazo posterior. Mas aqui a gente tem praticamente uma cooperação forçada pelo judiciário nas partes, porque elas são obrigatoriamente previstas para comparecerem a essa audiência de mediação. Não comparecimento à audiência de mediação cria uma possibilidade de o juiz aplicar multa por ato atentatório de dignidade da justiça. O não comparecimento injustificado, sem justificativa de motivo de não comparecimento à audiência de mediação. Ah, mas se eu não quero audiência, como é que eu faço? O que o CPC prevê como única forma de se desmarcar ou de não se realizar essa audiência de mediação e conciliação? O autor da petição inicial prevê expressamente que ele não tem interesse na audiência de mediação e conciliação. Mesmo assim, o juiz marca a audiência e expede mandado de citação para o réu com a data da audiência. Mas o réu pode, em até 10 dias antes daquela data da audiência, também peticionar e informar: eu também não tenho interesse na conciliação na mediação. Se essa petição for apresentada até 10 dias da data da audiência, essa audiência pode ser desmarcada. Então, o autor tem que sinalizar que não tem interesse e o réu tem que sinalizar que não tem interesse com essa simples petição, com prazo de antecedência de até 10 dias antes da audiência de mediação. E, havendo esse desagendamento da audiência de mediação e conciliação, o prazo da contestação, que teria início na data da audiência, vai ter início na data do protocolo dessa petição simples do réu. Então, o réu, no momento que desiste da audiência de mediação, tem que saber que está abrindo prazo para sua contestação. Aí esse prazo não sai nota, nada. Assim, é do protocolo do réu dizendo que exatamente. Também não quer a mediação. O CPC prevê expressamente, o prazo inicia do protocolo, da data do protocolo da petição. Não precisa de deferimento, de despacho. Isso aí vai ter que ser entregar no cartório ali para pegar todas as cargas dos autos, vai ter que ser na hora ali. Pode ser feito, não tem problema Entreguei nenhum. a petição, com a procuração já para fazer carga dos autos, ou fazer, enfim, cópia do processo, né, e acesso ao processo, normalmente. Inclusive, se faria mesmo com a audiência marcada, né, acesso aos autos se tem, procuração, não tem problema nenhum. Mas já se abre, ali, já se inicia ali o prazo para contestação. Então, a gente vê aqui esse princípio da cooperação tanto forçado para as partes. Colegas, nós temos aqui diversos pontos que o princípio da cooperação se manifesta, né, no processo. Eu quis trazer a ótica dele para atos processuais, porque ele traz uma nova postura que o advogado deve ter ou pode ter no processo pelo novo CPC. Vejam que há previsões que realmente urgem que nós, em alguns momentos, sentemos com o colega da parte contrária para tentar conduzir essas regras da melhor forma possível. Né? Mas existem pontos que a gente já consegue ver que são um tanto impraticáveis, ou difíceis de se implementar.
Eu fico à disposição para perguntas, dúvidas, não só sobre esses pontos que nós vimos aqui, mas sobre quaisquer outros que vocês tenham dúvidas, inclusive prática recursal. A gente tem manifestação dessa nova ótica e postura do advogado durante todos os procedimentos do nosso CPC novo. E quero agradecer, então, a presença de vocês, quero agradecer pela paciência aqui de me ouvir falar. Eu gosto de falar bastante, até passei um pouquinho do tempo, mas fico inteiramente à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham e quaisquer questionamentos aqui sobre a nossa palestra. Há penalidade prevista para falta de cooperação? Para falta de comparecimento? Não, de cooperação. Se em algum momento eu nós temos as previsões gerais de litigância de má-fé, né, as regras genéricas para litigância de má-fé. Falta de cooperação vira litigância de má-fé. Eu acho difícil de a gente conseguir fazer essa transmutação. Não há previsão de uma multa pela falta de cooperação. Porque o princípio da cooperação ele é um princípio genérico, né, que eu consigo verificar exatamente. Claro, quando artigos de lei prevêem a aplicação de uma multa, como esse que prevê, né, o não comparecimento à mediação, indiretamente a gente está vendo, né, que uma postura não cooperativa pode implicar uma multa. Mas me parece necessária, exatamente, me parece necessária a previsão específica dessa multa para cooperação não. Para litigância de má-fé sim. Mas a litigância de má-fé também ela é bem concreta, né? Em que casos, né? Não, esse perigo não há. Claro, construção jurisprudencial, a gente não sabe que pode vir. Mas aí há. Para que serve o artigo 30 desses Exatamente. Mesmo sem lei, explica a penalidade. Exatamente. Obrigado. Fico à disposição, colegas, para discussões.